Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional e contra o fascismo. Alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, durante os anos fascistas do governo Bolsonaro, os patriotários nos encheram o saco de nós artistas, ameaçando com a corrupção da Lei Rouanet. Em qualquer conversa eles não iam adiante dizer assim, e a Lei Rouanet? Como se nós roubássemos o tempo todo o Estado brasileiro através da Lei Rouanet. Como se fosse a maior corrupção do mundo a distribuição de verbas pela Lei Rouanet. Como se nós não prestássemos conta automaticamente, burocraticamente, do dinheiro captado pela Lei Rouanet. E nos encheram o saco até o dia em que descobriram que a ex-namoradinha do Brasil, secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, nunca prestou contas do dinheiro apresentado, do dinheiro que ela captou através da Lei Rouanet. Há um inquérito aberto, nesse momento não sei se ela liquidou as contas, duvido muito, há um inquérito aberto para que ela preste contas, porque jamais prestou contas da grana que ela se apropriou do Estado brasileiro. Aí arrefeceu um pouco o ataque da Lei Rouanet, porque a gente respondia, e Regina Duarte? Pois é, macaco, olha o teu rabo. Na verdade, é o contrário. Se houve um governo que facilitou a corrupção, a apropriação indébita dos recursos da Lei Rouanet, foi o governo Bolsonaro. E agora, com muita honra, muito orgulho, muito brilho, o governo Lula e a ministra Margarete Menezes assinaram um novo texto da Lei Rouanet, recriando o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, o CNIC. O Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, do qual eu já fiz parte em outras épocas, ele reúne representantes da sociedade civil, é um conselho gigantesco, quase 40 membros, 30 membros, 40 membros, representantes de entidades, de trabalhadores, de patrões, de empresas, de sociedade civil, de diversas entidades que se reúnem para julgar o valor, a viabilidade de cada projeto. Há uma comissão do Ministério da Cultura que olha a burocracia do projeto, se está em ordem, se está obedecendo todas as normas burocráticas. Em seguida você tem o CNIC, ou tinha o CNIC, o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, onde eu, por exemplo, como representante dos trabalhadores de artes cênicas da Bahia, recebia um monte gigantesco de projetos, levava para casa e estudava a viabilidade de cada um. O valor pedido, se era justo, checava o que iam pagar, checava se valia a pena, se o projeto era de interesse nacional, se valia a pena uma renúncia fiscal, porque a Lei Rouanet, eu volto a dizer, tem 3 pernas, e o ataque é somente na perna do mecenato, da renúncia fiscal pelas empresas em favor da cultura. Ou seja, ela tem 3 pernas, ela tem o mecenato, ela tem os editais e ela tem o audiovisual. O mecenato é você entra com um projeto, como Cláudia Raia entra com um projeto pedindo 3 milhões de reais para liberação de renúncia fiscal para o seu projeto cultural, para a sua peça de teatro, o seu balé, sua ópera, o que quer que seja. Aquilo é estudado e é liberado, está de acordo, 3 milhões é o custo desse projeto. Pronto. Aí dá autorização de que ela põe o projeto debaixo do braço e vai bater nas empresas que podem financiar, que podem renunciar 3 milhões de reais, em tese a quantia, para financiar o seu espetáculo. Isso não quer dizer que ao aprovar o projeto, você automaticamente recebe o dinheiro da Lei Rouanet. Agora vai bater de porta em porta. Nessa indústria e comércio atrasado do Brasil, como diz Gessé Souza, a elite do atraso, para que eles invistam em cultura. Quando tinha Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica financiando, era mais fácil, porque o próprio Estado abria mão da renúncia fiscal. E algumas empresas multinacionais têm uma visão mais ampla do que seja cultura. A maior parte das empresas nega, não quer saber. Até porque quando financia, quando bota dinheiro da renúncia fiscal num espetáculo cultural, tem que abrir sua contabilidade depois para o Ministério da Fazenda, mostrando quanto ganhou, quanto não ganhou, numa auditoria muito mais apurada. E quanto apareceria de sonegação de impostos? Então boa parte se recusa. Sem contar outros obstáculos que eram colocados pelas empresas e são colocados. Tem global, se não tiver global, eu não quero. Será que vocês não dão um jeito de arranjar a fulana de tal, que é o must do show business para botar na peça? Aí a gente financia.
Tem muito preto. E este assunto trata de diversidade sexual, não queremos. Palavrão não, nem pensar. Ah, isso vai criar problema para a empresa. A imagem da empresa não está associada a esse tipo de texto. Era um problema gigantesco. Ninguém sai catando. Isso cria uma espécie de indústria empresarial que já vai na empresa certa com o tipo certo do perfil de espetáculo ou de produto cultural que aquela empresa gostaria de financiar. Cria um círculo vicioso. Mas é a lei do mecenato. A segunda perna são os editais, que saem do Fundo Nacional de Cultura, do dinheiro arrecadado, sobretudo de 1% da Loteria Federal, que vai para o Fundo Nacional de Cultura. Os editais valem para o Brasil todo. Tem valores de 50 mil, 100 mil, 200 mil. E qualquer cidadão faz o projeto, entra no Estado, no governo federal, pedindo financiamento para o seu projeto de livro, de peça, de teatro, de dança, do que quer que seja. Uma comissão julga e, se for aprovado, ele recebe diretamente do Estado, sem nenhuma burocracia, sem passar pela coisa empresarial. Isso não interessa, interessa, não interessa. Ele recebe o dinheiro, que ele tem de prestar contas também, mas para fazer a montagem ou para levar à frente a edição do seu livro, ou a exposição de suas obras de arte, ou o que quer que seja. E a terceira perna, que é o audiovisual, que visa beneficiar sobretudo a produção independente cinematográfica brasileira, que tem sido muito pouco usada ou praticamente não tem sido usada ainda. São 3 pernas para que esses otários fascistas venham acusar a gente de meter a mão num cofre, num baú cheio de dinheiro sem prestar conta de nada. Quem faz isso é Regina Duarte. Nós não. Nós temos a maior dificuldade, porque temos um compromisso com a sociedade brasileira. Então agora o regime, o governo Lula, repõe o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. Cria novamente o colegiado. Dele participarão sindicatos de empresários, sindicatos de produtores, artistas, atores, ONGs, organizações independentes da sociedade civil, para avaliar, julgar os projetos e liberar, desde a Lei Rouanet até os editais. Vão estudar voluntariamente. Quando eu fazia isso e fazemos isso, esse colegiado não recebe. É um trabalho voluntário das associações chamadas a terem participação na condução da Lei Rouanet, democratizando a Lei Rouanet. E quem acabou com esse colegiado? Quem acabou com esse colegiado de incentivo à cultura? O governo Bolsonaro. Reduziu a uma única pessoa durante o governo dele. Essa pessoa que determinava se aquele projeto podia ser aprovado ou não, se interessava ou não, e quanto levaria. E vem acusar a nós de corrupção na Lei Rouanet? Foi o governo Bolsonaro. Também o governo Bolsonaro acabou com toda espécie de melhorias da lei. Uma pessoa ditava como é que podia ser a lei, como é que não podia ser, se melhorava, se não melhorava. Acabou também com a obrigação de que os projetos estivessem diretamente ligados à luta contra a discriminação na sociedade brasileira e contra o patriarcado. Tudo isto, esse texto novo de Lula e Margareth Menezes repõe no lugar, cria o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, e este conselho tem poder para propor melhorias na lei, para analisar, para se reunir, e se reúne 2 vezes por ano, reúne todo o conselho. No meu tempo era no Rio de Janeiro, porque a Funarte, o ministério ainda era no Rio de Janeiro, embora tivesse sede em Brasília, mas funcionava no Palácio Gustavo Capanema. Se reúne, discutem durante dias como uma conferência e podem propor melhorias na lei. E há agora inclusão obrigatória no Colegiado Nacional de Incentivo à Cultura de um representante dos povos originários e de um representante de alguma instituição dedicada à luta contra a discriminação na sociedade. E fica bem claro na lei que os projetos de preferência têm que ser dedicados à luta contra o patriarcado e à discriminação. Os editais, a perna dos editais, vai ser ampliada para todo o Brasil, o que vai incluir mais a região norte, nordeste e centro-oeste, vai tirar desse eixo Rio-São Paulo, esse eixo cultural, industrial, capitalista, selvagem do Rio e São Paulo, vai permitir distribuir verba, distribuir editais para todo o Brasil, descentralizar. E mais, vai recuperar uma coisa que Bolsonaro também cortou, que é a plurianuidade. Por exemplo, uma instituição, vamos supor, o Instituto Paulo Freire, ele pede verba pelo período de 4 anos. Ele pega a captação de recursos pelo período de 4 anos. E não para aquele ano, para um projeto só. Ele é uma instituição que trabalha permanentemente. Estou dando um exemplo.
Bolsonaro havia cortado isso. Isto volta. Uma instituição que trabalha permanentemente pela cultura, ela tem direito de ficar 4 anos captando recursos com aquele projeto. Ao final de 4 anos é reavaliada e pode se renovar ou não. Isso foi reposto na lei do Lula, que Bolsonaro também tinha acabado com isso. E também neste novo texto está incluído que sejam feitos para os editais formatos que atendam as pessoas com deficiência, para poder falar da lei. Pessoas que têm dificuldade para digitar, que têm deficiência visual, que têm deficiência auditiva, através de audiodescrição. Você pode entrar com um projeto gravado, não precisa ser escrito. Ou seja, democratiza muito mais a Lei Rouanet, que o governo Bolsonaro criou, destruiu, abrindo caminho sim para a corrupção, para a personalização, para o oportunismo, para a individualização. Esse pode, esse não pode, esse não interessa, esse interessa. Não! Volta a ser democrática a Lei Rouanet. E com melhorias. Ou seja, a comissão vai detetar como é que uma atriz pode levar 5 milhões de reais para uma peça de teatro. Provavelmente com o colegiado ela não levaria 5 milhões. Esses 5 milhões que determinada atriz levou para fazer uma peça de teatro foram permitidos a captação de renúncia fiscal no governo Bolsonaro, por uma única pessoa. E essa única pessoa que liberou isto, uma vez ela conseguindo os 5 milhões de alguma empresa, quem leva dinheiro nisso tudo? Só a atriz? Não sei. Quem é que pode dizer? Então, meus amigos e minhas amigas, loas a Margarete Menezes, a nova ministra da Cultura, loas a política cultural do Brasil. A nova política, ou a velha política, porque nós estamos reconstruindo o país. Nesses 90 dias, o que o Lula está fazendo é repor todas as perdas que Bolsonaro nos trouxe. Todas as perdas que o governo Bolsonaro destruiu no Brasil, todos os nossos ganhos destruídos. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Lei Rouanet. Para depois disso a gente recomeçar a reconstruir o Brasil. Ainda tem a questão do Banco Central, sabotando o crescimento industrial e comercial brasileiro, sabotando o consumo brasileiro, sabotando o cidadão brasileiro com juros altíssimos. Quem sobreviver verá. Mas estamos na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.